Então, pronto. Fantástico. Mas vamos lá, só para quem está chegando, boa noite. A gente está desenvolvendo um projeto juntamente com todos os colaboradores e parceiros do ecossistema de inovação daqui do estado de Sergipe. E hoje a gente está tendo a felicidade de ter um bate-papo com o diretor do Tiradentes Innovation Center e de inteligência da Universidade Tiradentes e comigo que estou na coordenação de inovação da Universidade Federal de Sergipe. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de ter dois representantes das duas instituições universitárias que a gente tem aqui no estado de Sergipe, para poder bater um papo com inovação, sobre inovação. Mas antes disso, a gente já bateu um papo antes, eu e Domingos, e a gente se solidariza com todas as pessoas, com todos os óbitos que têm acontecido e têm aumentado cada dia mais no nosso país, e aqui no nosso estado não é diferente. Então, é uma nota de pesar conjunta, nossa, para todas as pessoas que estão envolvidas. Mas mesmo assim a gente vai começar e vai bater um papo, a gente espera que vocês interajam bem com a gente, para que a gente possa falar um pouquinho do que tanto Universidade Tiradentes e UFES estão fazendo. E aí eu queria passar a palavra para o meu colega, mais do que colega, para o meu amigo Domingos, para que ele possa falar um pouquinho sobre o NIT, sobre como surgiu o Tiradentes Innovation Center e o que é que vem sendo feito desde então. Obrigado, Martins. É uma satisfação muito grande de poder revê-lo. Eu vou aproveitar essa live para contar algumas historiazinhas aqui, viu? Nossa, para quem não sabia, o professor Martins, a gente jogou Jogos da Primavera juntos, ele era o capitão do time de basquete. Eu sou pequeno, mas eu joguei no time de basquete do professor Martins, mas eu era armador, tá, pessoal? Então eu podia ser um pouquinho mais baixinho, não tinha importância. Agora, ele era considerado o nosso mão santa aí, viu? Lá no bons tempos do Colégio Salvador. Mas isso, e aí o mundo, a gente fez caminhos diferentes, bem diferentes, e depois a gente se reencontrando num tema que a gente escolheu para rodear, né, o nosso dia a dia. Então, primeiro, Martins, é um prazer realmente muito grande. Eu queria dar os parabéns à Universidade Federal de Sergipe, a minha universidade também, né? Eu sou formado pela UNIT e sou formado pela Universidade Federal de Sergipe. Então, eu tenho esses dois títulos. E um parabéns muito grande aí para o Sintec e pelo tudo que vocês estão fazendo em prol do empreendedorismo. Falar desse título, quando eu fui convidado, eu disse, é uma responsabilidade muito grande, Martins, porque a universidade, ela é muito grande. São 40 mil alunos, são 3 estados, diversos cursos de administração, e são diversas iniciativas ligadas à parte de empreendedorismo, ensino de empreendedorismo, isso dentro da universidade. Então, falar dela é muito difícil, porque são várias iniciativas aqui. Então, eu discuti com o Martins para a gente falar de um dos projetos que a gente tem feito, que é o Tiradentes Innovation Center. Então, acho que todos aqui devem conhecer a universidade, o grupo, né, nasceu de uma escola, e a gente completou agora 58 anos de existência, mas o projeto Tiradentes Innovation Center é um projeto recente. Ele é um projeto que começou há 3 anos atrás, isso dentro do planejamento estratégico, Martins, onde o Martins falou, eu cuido um pouquinho, junto com a nossa equipe, da parte do planejamento estratégico, inteligência competitiva, e tem um braço agora a área de estratégia e inovação, e acumulando um pouco a presidência do Tiradentes Innovation Center. Então, no planejamento estratégico, nós identificamos 3 grandes pilares que a gente precisava desenvolver para os próximos 5 anos. Um pilar da tecnologia, que tinha um caráter muito importante para a questão do futuro do nosso ensino, da educação. Um pilar de internacionalização e um pilar da inovação. Então, falando desse pilar da inovação, são 3 anos que nós estamos trabalhando nesse projeto, e no dia 25 de outubro,
foi a inauguração do Centro de Empreendedorismo, o Tiradentes Innovation Center, que visa a criar um hub de inovação aqui no estado de Sergipe, colhendo um pouquinho das melhores práticas aí mundiais. A gente fez, eu posso depois contar um pouquinho dessa jornada dos últimos 3 anos, de benchmarks internacionais, de conversando com pessoas, se espelhando nesses projetos, para ver como é que a gente poderia trazer para a universidade ou complementar mais uma via, porque essa pluralidade é muito importante, de trazer a cultura do empreendedorismo, criatividade, inovação, cultura maker para dentro das universidades. E aí que surgiu a ideia. Quem ainda não conheceu, sugiro fortemente que conheça e visite as instalações do Tiradentes Innovation Center, que realmente é uma coisa fantástica de outro mundo. Parabéns para vocês. Então é isso. E aí implantamos esse projeto, mas depois a gente fala um pouquinho mais para aí. Mas não deve ter sido fácil também criar um centro de tecnologia e de propriedade intelectual na universidade. A gente vê muito nas universidades federais, Martins, um pouco de dificuldade nessa questão quando a gente fala de empreendedorismo. Fala um pouquinho também dessa sua experiência. A gente já conversou, mas às vezes a gente ia entrar tanto em detalhes como foi a ideia de criar esse centro dentro da Universidade Federal de Sergipe. Parabéns. O Tiradentes Innovation Center e o que a Universidade de Tiradentes, Universidade Federal de Sergipe e os demais parceiros têm feito pelo ecossistema de inovação principalmente, eu acho que nos últimos 2 anos, eu acho que a gente deu um boom, porque a inovação é um ingrediente que desafia as universidades, então ele está nos desafiando diariamente. E para a Universidade Federal de Sergipe, que hoje completa 52 anos, foi em 1968, com a irmã da UNIT, a UNIT eu acho que é 72, 73, 71, é algo assim. Então são instituições bem contemporâneas, mas parabéns para a UFES, que hoje faz 52 anos. E a inovação é um tema que, apesar de estar no nosso dia a dia, apesar de ser próximo da gente, ser próximo dos professores, próximo dos alunos, em alguns momentos ele também fica muito distante da execução e da execuibilidade de nós tentarmos levar para a sociedade. Então, o que tanto o Tiradentes Innovation Center quanto o Sintec e a UFES desejam é que o desenvolvimento de novas estratégias, o desenvolvimento de novas pesquisas, que são realizadas por esse corpo social que compõe a universidade, o que a gente mais quer é que isso chegue à sociedade, que isso contribua com o Estado. A gente está numa época de pandemia bem grande agora, todos em casa, fazendo trabalho de home office. Um parabéns especial a quem está aí na linha de frente, que tem que cuidar das pessoas. Mas a gente pode ver, nesse sistema, o quão tanto a Universidade de Tiradentes quanto a Universidade Federal de Sergipe, eles têm conseguido implementar ações para melhoria, combate dessa pandemia. E nesse item é que entra a inovação. A inovação entra justamente nesse ponto. Nós precisamos refletir como que a gente leva isso para a sociedade, não apenas em tempos de pandemia. Nós precisamos fazer isso de uma forma contínua. Então a gente fica muito feliz quando foi criado o ecossistema do Inova Mais Sergipe, que conseguiu congregar diversos parceiros no estado, Sergipe Parque Tecnológico, universidades, faculdades, Sebrae, empresas, aceleradoras de startups, Sebrae, Senai, o próprio Sebrae, e a gente tenta se colocar à disposição. E por que a universidade é importante? Porque nós temos a mão de obra, nós temos os alunos, mas nós precisamos trabalhar também a inovação do ponto
focal de levar isso para a sociedade. Que a nossa pesquisa não fique restrita somente aos periódicos científicos ou ao nosso intramuros, seja universidade, seja academia. E assim a universidade, acho que desde 2005, é que a gente vem trabalhando de uma forma mais forte. E aí eu estou vendo o Hélio postou aqui o INPI, não podemos esquecer do INPI, Domingos, também é um grande parceiro para a inovação no Estado, como catalisador da propriedade intelectual que é gerada. E o que é que acontece? Nós vamos tentar mostrar aos professores, tentar mostrar aos alunos que inovação se faz de forma colaborativa. E aí é onde eu acho que entra bem o ecossistema de inovação e é onde entra bem pessoas que estão nessas instituições, SEBRAE, INPI, FEComércio, não podemos esquecer da FEComércio, do IEL. Por quê? Porque são pessoas que estão em prol de melhorar o sistema, de fazer com que a máscara 3D, o Face Shield, que a gente tanto falou agora, que chegue lá. Produzimos álcool gel, tivemos que fazer uma modificação em um determinado componente, porque esse componente não existia mais, porque estava todo mundo comprando. Uhum. E nós começamos a fazer isso no estado inteiro. Então, então temos atores, sim, para fazer isso. O que a gente precisa é entender que a gente não presta contas somente ao aluno, nós, na universidade. Nós prestamos conta à sociedade. Então, temos uma obrigação de levar esse conhecimento que é gerado aqui na universidade. E a UFES tem aí, nesses últimos 3, 4, 5 anos, tentado fazer isso mais fortemente. E quando a gente vê uma iniciativa como essa do Tiradentes Innovation Center, como é que diz? Na criação do Tiradentes Innovation Center, a gente vê essa importância. E aí eu queria falar um pouquinho com você do papel do Tiradentes Innovation Center e da sinergia que pode acontecer entre universidades, Estado, não podemos esquecer do Estado, empresas, em prol da inovação. Como é que você enxerga isso? Em que ponto é que a gente está? Qual é a altura que a gente está hoje? Você falou muitas coisas aí importantes. Eu queria também fazer uma reflexão com você com relação a essa questão. A gente está falando aqui do papel das universidades. Aquela universidade que tem os muros, que as pessoas entram e ficam enclausuradas ali dentro, desenvolvendo pesquisa nos seus laboratórios, é uma universidade que talvez não tenha mais espaço para o mundo em que vivemos. Então, quando a gente fala de universidade, a gente sempre fala daquele tripé de ensino, pesquisa e extensão. Mas eu diria que talvez nesse papel a gente teria que botar mais uma coisa importante aí, que é a questão da inovação. Porque quando a gente fala em pesquisa, às vezes ela para no artigo científico, que é muito importante ser um embasamento científico. A gente não toma decisões, a gente está discutindo muito sobre isso na pandemia. Qual é a base científica para tomar essa decisão, sim ou não? Então isso é muito importante, a questão da pesquisa. Agora, Martins, para que a gente bem sabe, e temos amigos aqui, o NPI vai ser um ponto importantíssimo para isso, a pesquisa, se ela não vira um produto, se ela não vai no mercado, se ela não resolve um problema real da sociedade, ela não é uma inovação. Ela vai continuar sendo uma pesquisa importante e muito interessante, mas as patentes, os registros de software, eles são muito importantes para que a gente gere negócio, para que a gente mobilize a economia. Silvio Meira, eu gosto muito de falar de Silvio Meira, que ele diz que inovação é aquilo que gera nota fiscal. Ele tem que girar a economia, porque se a economia não girar, a gente não consegue produzir exatamente o que o mundo precisa.
E não dá para ter mais essa questão de esperar e uma força muito grande do Estado. Eu acho que o Estado vai ter que cuidar de outras coisas. Não vai ter emprego para todo mundo, pessoal, não vai ter concurso para todo mundo. Então a gente tem que ensinar na universidade, Martins, a que os nossos alunos, os nossos egressos, saibam que não vai ter emprego para todo mundo. Então a gente tem que criar empreendedores, aquelas pessoas que vão criar seus próprios empregos. Então essa questão é muito importante. Quando a gente visitava o Centro de Empreendedorismo lá do MIT, e aí a gente conseguiu trazer para cá, eu tô com a camisa aqui fazendo propaganda do MIT GSI, o Global, a gente conseguiu trazer aqui em janeiro 7 alunos do MIT desse centro para ensinar empreendedorismo. E a gente foi lá no MIT, a gente tem um centro lá em Boston, né, o Tiradentes Instituto, que o nosso amigo Otávio coordena tão brilhantemente aí, e ligado também ao professor Salmínio. A gente fez uma parceria com a MIT porque a gente queria trazer esse espírito empreendedor da universidade deles, e a gente conversava lá com o Centro de Empreendedorismo lá, o professor Bill Howlett, e ele falava, e dentro disso, eles falam muito da seguinte: qual é a diferença, talvez, de implantar o empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, no MIT, e em outros lugares? E ele contava, Martins, que é o seguinte, que eles geram, por ano, 900 startups dentro do MIT. E aí a gente perguntava para eles também, né, o que é que faz de diferente de você ter uma produção científica ou uma produção tão grande nisso, num grande centro de pesquisa que contribui muito para a ciência, mas ele não para nesse processo e começa a inovar. E eles diziam, não é porque a gente tem os melhores alunos, não, porque eu tenho também Cambridge, Oxford, outras universidades que têm uma produção científica muito grande, e os melhores alunos. Não é porque a gente tem os melhores laboratórios, não, porque só cerca de 2 ou 3% da parte das startups utilizam esses laboratórios. Ele falava que a diferença está, primeiro, nesse espírito empreendedor e na vontade que as pessoas têm de mudar o mundo, não aceitar o status quo. Eles não vão, sei lá, para ficar só recebendo o conteúdo que os professores estão passando e sendo mais um na sociedade. A gente gerando quase com a escala, né? Se você pode... se você me permitir, eu estava lendo um trabalho do MIT que eles diziam, vai muito nessa linha que você está dizendo, que o retorno financeiro ele é importante, mas ele não é a questão principal. Uhum. Ele falava que o retorno financeiro ele é importante, mas que o mais importante era ser um agente de desenvolvimento econômico, que é aí onde você está tocando. É exatamente isso. Então, aí esses alunos, eles têm aquele negócio, eles têm a vontade de mudar o mundo, de trabalhar numa coisa que a gente chama de trabalhar pela causa. E se você conseguir trabalhar para uma causa, conseguir ajudar o mundo e ainda ter um resultado financeiro para mover a engrenagem do nosso sistema, isso seria importante. Então, acabando só a história, ele quer dizer o seguinte, 2 coisas. Esse espírito que o aluno tem de querer fazer algo diferente que possa mudar o mundo. E o segundo ponto é a questão metodológica. É a questão que a universidade está aí para ajudar de acordo com... Mas não é um ensino teórico de empreendedorismo. Isso é que as universidades precisam aprender e começar com a nossa, que a gente tem sempre com essa questão. Dizer o seguinte, estamos ensinando empreendedorismo aos nossos jovens, para que a gente forma? Se ensina empreendedorismo? É na sala de aula que se aprende empreendedorismo? Aí eu passo a bola para você comentar um pouquinho o que você acha. Se a gente está falando do papel das universidades, nós estamos ensinando o nosso aluno a ser empreendedor? Ou isso não se ensina? Ah, se ensina, sim. Não tenha a menor dúvida. O empreendedorismo é um modelo mental que precisa ser fomentado, que precisa ser implementado. Nós precisamos fazer com que isso floresça. E aí a gente tem, particularmente na Universidade Federal de Sergipe, muito recentemente, a criação do Centro de Empreendedorismo, que é liderado pelo professor Augusto, que você bem... Nosso amigo, professor Augusto. Que você bem conhece, Augusto. E nosso parceiro do ecossistema de inovação. E o professor Augusto ele tem feito um excelente trabalho no sentido de mostrar para os alunos, desde o início da carreira,
desde a matrícula. Quando o aluno vai fazer a matrícula lá na universidade, nós temos dias específicos para que isso aconteça, o que é que acontece? O Augusto já está lá com uma equipe, é uma equipe extremamente animada, com mais de 50 alunos envolvidos, onde eles já começam a incutir na cabeça desses alunos a reflexão. Pelo menos, vamos refletir? Será que o modelo de educação que nós queremos, ou que eu vou ter, vai me possibilitar entrar no mercado de trabalho de forma adequada? Essa é a grande mudança desse modelo mental. E é aí que eu acho que nós, da universidade, nós do sistema, precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso desde o primeiro dia de sala de aula. Precisamos fazer isso com metodologias inovadoras, metodologias de aprendizagem com foco no aluno. Eu preciso fazer com que o aluno seja o ativo no processo de aprendizagem e que nós, orientadores, possamos abarcá-lo, possamos orientá-los de forma que eles desenvolvam seus próprios negócios e possibilitem buscar novos conhecimentos. Porque não é apenas o aprendizado vai gerar conhecimento, o conhecimento vai gerar negócio, o negócio vai gerar, de novo, aprendizado contínuo. E é isso que a gente tem feito. Mas nós não temos feito isso de uma forma ainda, como é que eu posso te dizer? De uma forma proativa, de uma forma efetiva. Nós estamos caminhando vagarosamente. É degrau a degrau? É, degrau a degrau. Mas talvez eu acho que uma das grandes lições dessa pandemia vai ser que, em vez de nós subirmos um degrau, talvez eu acho que agora a gente vai ter que subir de 2 em 2. Talvez de 3 em 3. Outro detalhe que eu acho que a gente vai aprender muito com essa pandemia e que vai servir muito para o empreendedorismo e inovação é que é a colaboração. Nós precisamos trabalhar de forma colaborativa. Nós vamos precisar visar o bem coletivo. Porque se o coletivo vingar, o empreendimento daquele setor, o empreendimento daquele aluno egresso da universidade, ele também vai crescer. Se nós levarmos os conhecimentos nas diferentes áreas de saber para a sociedade, a gente começa a viabilizar um negócio. Quando eu falo negócio, é um negócio no sistema educacional. Acho que eu estou vendo até alguém aqui que falou, que disse que se faz necessário uma mudança no sistema educacional. É bem por aí. Se faz necessário uma mudança no sistema educacional. E o Tiradentes Innovation Center, dos pilares, se eu não me engano, é voltado para a educação, não é isso? Como é que é isso aí? Martins, essa questão de, infelizmente, algumas situações que acontecem no mundo, eles desencadeiam outras coisas positivas. Você sabe que sempre depois de uma grande guerra, o desenvolvimento científico, que é envolvido muito recurso que é voltado para a guerra, depois quando acaba a guerra, aquele conhecimento começa a ser desenvolvido para outros. Isso deu para o celular, radioamador, central de comunicações e outras coisas mais que tem, o próprio avião. Então, eles começam a ser utilizados para outros fins, Martins. Então, infelizmente, nessa pandemia, você falou uma coisa muito importante, nunca se viu o ecossistema tão próximo. Fez um projeto com a professora Stephanie do Instituto Federal, o projeto Criar, que eles produziram, juntaram 50... Eu não sabia que tínhamos 50 impressoras 3D no estado, em Aracaju, no estado. De repente, ela conseguiu, sem nenhum centavo, juntar 50 pessoas, Universidade Federal, Sergipe Tech, Tiradentes Innovation, Universidade de Tiradentes, todos eles em prol de um único objetivo, fazer EPIs para quem está na linha de frente, que é o projeto Cuidar. Então, no momento, infelizmente, nesses momentos,
Acontecem também, acontece no momento, a gente não quer que precise disso para que a gente tenha alguma coisa, mas realmente mobiliza, e essa questão da cooperação, solidariedade e cooperação tem sido muito, muito interessante. Aí a gente entra também nessa parte da universidade, que foi você me perguntou, o que é o Tiradentes Innovation Center? Ele tem uma parte da universidade. Ele é um centro de inovação temático, Martins. Ele é voltado para a educação, inovação na educação. A gente acredita que a educação é a mãe de todas as profissões. Então a gente entende e a gente procurou dentro do planejamento estratégico o seguinte: a gente não vai resolver todos os problemas da educação. A gente tem que quebrar os nossos muros e criar um espaço e criar opções onde as pessoas possam ser atraídas para dentro da universidade, porque eu acho que é um dos papéis da universidade, é esse ponto de encontro. A gente tem que parar com aquela maneira que a universidade é só onde a gente vai transmitir o conhecimento. Hoje, com as tecnologias, Martins, transmissão de conhecimento e conhecimento é muito mais fora das universidades do que dentro, porque a internet é um outro ponto. Então, as universidades têm que atrair para que a gente tenha networking, para a gente tenha conversa, para a gente discutir esses projetos juntos. Então, eu acho que o centro tem que ser isso. E a gente não pode ficar preso, muito cuidado, porque a gente às vezes dá desculpas, a gente está falando de universidade, nós falamos para a universidade, não pode dar desculpas que a gente não inova porque o MEC é muito engessado disso. Mas aí tem duas opções aí, o Tiradentes Innovation Center, extracurricular, não tem nada a ver disso, é um centro independente, sem fins lucrativos do grupo, onde o objetivo é pensar e atrair pessoas que queiram fazer o quê? Que queiram impactar a educação do nosso país de alguma forma. Então, o nosso centro é uma incubadora, mas não é uma incubadora de propósito geral, é uma incubadora de EdTechs. É que as startups tenham e tragam algum problema, tragam a resolução de algum problema da educação. Então, essa questão, quando a gente escolhe o centro, é porque a gente não consegue ser bom em tudo. Então, a universidade resolveu o seguinte: eu vou escolher um eixo para discutir. Um eixo que tem um impacto, porque a gente pode desenvolver coisas aqui que podem mudar o nosso status quo e o nosso modelo atual, mas é importante que essa discussão esteja aqui dentro com a gente, que a gente participe dele, do que a gente deixe para fora, que muitos casos de inovação aconteceram, Martins, que as empresas sentiam que aquela disruptura iria impactar o seu negócio. O que é que eles fazem? Deixa para longe, deixa que outros façam, em vez de puxar para si e dizer o seguinte: se vai gerar uma disruptura, que seja aqui dentro, que se eu faça com isso, e talvez possa mudar até o nosso negócio. Aconteceu isso com várias empresas durante o mundo. Quem conseguiu trazer para dentro e reinventou, você perde para você mesmo, então você sempre ganha. Isso aí. Então é nesse papel que eu acho que a universidade, e a gente não fica preso a estruturas curriculares, a ter que pedir permissão ao MEC. Não, a gente faz isso e aí a gente dá opção. O nosso aluno, ele não tem que ficar preso a uma matriz curricular, que é um ao outro ponto. Quando a gente discute e vê essa questão fora do país, a gente vê o quanto a gente talvez precise repensar alguns dos nossos conceitos. Ele entra na universidade e deixa o aluno escolher o que é que quer aprender. Hoje não, a gente dá, e eu falo para os meninos, uma matriz. Para você se tornar engenheiro, você precisa passar por tudo isso. E se eu quiser ser um engenheiro que tem como especialidade propriedade intelectual, eu prefiro assistir uma aula de Hélio do que, às vezes, a todo aquele currículo que a gente tem lá para falar por isso. Então, é isso que eu acho que a gente tem que repensar. E o Tiradentes Innovation Center, eu tenho certeza que o Sintec também busca dar estruturas para que o aluno possa se desenvolver sozinho, porque esse é um dos papéis da universidade, fazer com que o aluno aprenda quais são os caminhos. Porque, às vezes, o que a gente está ensinando hoje, Martins, daqui a 3 anos não tem, o que a gente está ensinando aqui não vai ter emprego para aquele. E a gente precisa, veja o desafio, nós precisamos ensinar aos alunos a construir uma profissão que pode ser que ainda nem exista hoje. Esse é o espírito da universidade empreendedora. Isso aí. E aí eu acho que você toca num ponto extremamente importante, que é a questão da legislação educacional. Eu sei que a gente está divagando um pouquinho aqui sobre um tema. Estou vendo aqui que tem uma pergunta, deixa só para eu... Estou aprendendo aqui, hein, pessoal? Vocês tenham calma comigo, hein? Estou aprendendo aqui. Tem uma pergunta que diz que tem que ter uma formação... Professora Renata, tem que ter uma formação mínima para a formação do profissional. E é justamente nesse item que a gente toca.
esse paradigma educacional que a gente precisa discutir, esse paradigma tem que ser criado, tem que ser discutido, já devia ter sido discutido antes. A gente vai para fora, vocês também tiveram diferentes alunos aí no programa Ciências Sem Fronteiras, que foram, o programa Santander Universidade, a UFES não é diferente aqui, e o que mais chama a atenção de quando esses alunos retornam para as nossas instituições, ou quando a gente conversa com eles lá, é que quando eles dizem lá fora, nós nos dedicamos muito mais a atividades fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Mas não são atividades fora da sala de aula sem um sentido, sem uma noção pedagógica. São atividades na sala de aula voltadas para aquela atividade fim. Nós temos dificuldade, às vezes, você sabe bem disso, o aluno sai para fazer... Não vou nem falar em comunidade europeia e América do Norte. O aluno nosso sai para ir para um país vizinho aqui, Chile, Argentina, sair aqui. E o que acontece? Na volta, para a gente conseguir dar uma equivalência, veja o que nós estamos falando, para a gente conseguir dar uma equivalência de uma disciplina, a gente tem que se cercar de diversas formas para que isso não fira a legislação institucional. Na comunidade europeia, por exemplo, um aluno que sai do 6º período da engenharia química, e ele vai passar um ano, ele saiu da Espanha e foi passar um ano na Suíça. Ele vai passar o 7º e 8º período na Suíça. Vai voltar no 9º período. Esse 7º e 8º, o aluno, quando voltar, ele volta no 9º período para a Espanha. E o que é que vai ser feito de diferente nas instituições? Ele vai ver o que é que ele viu lá na Suíça, que não estava no meu projeto pedagógico, ou que estava no meu projeto pedagógico que não viu, e eu vou dar um complemento a ele assim que ele volta, para que ele não fique sem essa formação mínima, como a professora falou aqui. Então, isso movimenta o quê? Isso faz com que o aluno queira sair. Faça com que o aluno queira movimentar. Às vezes, dentro do próprio país, um aluno faz uma disciplina A em uma universidade, faz uma disciplina B em outra universidade, volta, e a gente não consegue simplesmente dar essa equivalência. Com o programa de metodologias ativas, vocês bem sabem disso, porque eu também do curso de medicina, que é a exigência do curso de medicina, existe uma dificuldade enorme dos alunos para que, quando ele sai da metodologia ativa, para um curso anterior que ainda não tem metodologia ativa. Então, o nosso foco está em quê? O nosso foco está na legislação ou o nosso foco está na formação do aluno? O nosso foco tem que ser na formação do aluno. Tem que ser. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você, que ele diz assim: a falta de percepção e aplicabilidade das invenções frutos das pesquisas científicas nas universidades acabam prejudicando o potencial de inovação. Foi Isabela que fez essa pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente tentar interagindo mais com a turma do Instagram. Muito boa. E aí também daquela do outra, a gente não quer aqui, a gente não vai fazer com que nós viemos dessa formação, Martins, onde eu fiz duas universidades, fiz mestrado fora de aqui, então essa formação curricular, a gente é fruto dessa formação e tem o seu lado bastante positivo em relação a isso. Não é um lado só que a gente simplesmente, vamos dizer, esqueça isso e vamos fazer com que disso nada vale e a partir de agora a gente vai fazer uma estrutura flexível. Porque o que é que acontece? Aqui a gente tem a professora Aparecida, que cuida muito dessa parte metodológica, que entrou na live aqui, e é uma das minhas professoras desse assunto. Então, o que acontece? Quando ela fala, a gente não quer fazer isso. Mas a gente quer dizer o seguinte, que a gente não pode ficar preso a isso. Porque eu acho que os currículos são muito engessados. A gente tem que dar... E o momento da universidade, Martins, é um momento muito rico. É um momento muito rico.
porque é o momento que às vezes a gente encontra, muitos da gente encontrou a pessoa com que a gente casou, os projetos, os sócios, e a gente às vezes desperdiça, o jovem desperdiça esse tempo muito rico da universidade, que ele vai às vezes decidir o caminho que vai seguir. E quando a gente está nessa universidade, é importante que a gente ofereça opções para ele. E não diga, eu vou criar um aluno que todo mundo vai ter que passar por aquilo, porque aquilo é um processo quase industrial de produção de engenheiros. E a gente quer dar essa flexibilidade. Então, quando a pergunta que você me faz é o seguinte, esse papel, a aplicabilidade disso, veja, a gente entra na universidade. Quando a gente está numa universidade, esse plural de pesquisas, e são pesquisas muito importantes, que tem, às vezes, um lado conceitual muito importante, que às vezes ele pode dizer, mas isso não é aplicável na inovação. O que vocês estão estudando aqui, acaba você não tendo aplicabilidade no mercado. Mas às vezes aquilo é base para uma pesquisa aplicada que vai no mercado. Então a gente não pode ser tudo aplicado, porque essa pesquisa é muito importante, essa pesquisa de base dá sustentação para o que a gente quer fazer. Então, é lógico, eu sou da linha que a gente precisa e tem que desenvolver as coisas para que tenha um impacto na sociedade, que faça um mundo melhor. Porque o que a gente vai ter aquele lado de o que a gente está desenvolvendo aqui impacta na nossa sociedade. Então, fazer com que é importante que tenha esse lado de pesquisa básica, que talvez a gente não consiga aplicar diretamente, mas ela vai ser sustentação para quem vai desenvolver aplicado. Eu acho que tem que balancear isso, Martins, porque se a gente ficar só de pesquisa básica ou só de uma coisa, talvez a gente vai produzir algo sem muito embasamento científico, e aí a gente também pode ser que a gente também não traga o impacto que a sociedade está fazendo. E aí você tocou num ponto. A pandemia chegou e, de repente, o laboratório de pesquisa da universidade, tanto da Tiradentes como de você, era para fazer álcool em gel. Isso é o mais importante naquele momento. A gente tem um laboratório maker, Martins, que é voltado para a educação, e a gente começou a produzir EPI, porque a sociedade precisava aquilo. Então a gente precisa ser flexível para desenvolver aquilo que a sociedade está precisando. Deixa eu te fazer uma pergunta para você continuar no seu raciocínio, que é uma pergunta do MKL 3000. Não sei o que é MKL 3000, tá? Mas é do MKL 3000. Como fazer para que o aluno se mantenha motivado em ser ativo no processo de ensino e não ser apenas receptor de conhecimento? E aí vai muito dentro disso que você está falando da cultura maker. Eu gosto de contar essas experiências que a gente fez nesses últimos anos, conhecendo a Finlândia, conhecendo a Inglaterra, conhecendo Portugal, Chile. A gente teve uma experiência muito importante, porque para você chegar no Innovation Center, Martins, a gente teve um embasamento e uma pesquisa muito grande em relação a isso. Eu vou contar uma história do Chile, que a gente teve na Universidade Pública do Chile lá. Porque na Universidade do Chile tudo é pago, tem mensalidade, mas é pública lá. Mas eles contaram uma história pra gente que aí me desconstruiu muitas das coisas que a gente tinha. É uma quebra de paradigma, muitas vezes. E respondendo a essa linha aqui, como é que a gente motiva esses alunos? Eu vou contar essa experiência, e é importante, como a gente está falando da universidade, que não é a única experiência. E a gente não vai querer nunca, num processo desse, achar que a gente vai ter todas as respostas para as perguntas que vão sair daqui. Mas eu quero contar essa experiência. O professor chegava no primeiro dia de aula, Martins, o que é que a gente orienta um professor? A gente orienta que o professor deve planejar a sua aula antes de começar o semestre. Então tenha tudo esquematizado, tudo preparado, para que você não improvise dentro de sala de aula. Eu acho perfeito, eu acho que é uma boa prática. Mas quando ele chegou no Chile, lá na Universidade do Chile, ele disseram o seguinte, não é bem assim. Porque você vai desenvolver esse programa de curso sem conhecer quem são os seus alunos? Então, a primeira coisa que eles faziam, Martins, era uma pesquisa, um envolvimento dos alunos para perguntar, saber quem é o aluno. Qual é o background que ele tem? E aí vem o lado mais importante, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, que a gente não sabe quem é, por causa do nome, não deu para saber exatamente. Que é, aonde ele está inserido na sociedade? De onde ele vem? Qual é a sua comunidade, Martins? Por quê? Porque o professor, uma vez que conhece o seu público, sabe o background da turma e sabe aonde o contexto onde esse aluno está inserido, ele vai voltar para replanejar a sua aula, incluindo o contexto que ele vai. Ao invés de fazer uma pesquisa de campo qualquer, ele vai fazer uma pesquisa de campo na comunidade
onde o aluno mora. Ele vai fazer um trabalho no hospital que a mãe dele trabalha. E a gente vai dando sentido ao que ele está estudando. Ele engaja, porque é o seguinte, a minha pesquisa não vai ser para escrever um paper para o professor corrigir. Vai impactar o meu, aonde eu vivo. Vai impactar no que eu acredito. E quando a gente faz as coisas que acredita, e quando a gente sente na pele que aquele trabalho, que aquilo faz sentido, opa, eu estou estudando aquilo lá, porque eu sei que eu consigo aplicar depois no hospital, na comunidade onde eu vivo, na favela, dentro da comunidade. Ou então eu consigo até influenciar o meu grupo de amigos, transformando em líderes, fazendo muitas coisas. Então eu acho que a coisa mais importante é que a gente faça ter sentido. É quase aquele negócio, porque o empreendedor faz coisas, o empreendedor faz as coisas por uma causa. Você tem que descobrir e fazer com que o aluno estude por uma causa. Não é porque o professor quer ou não é pela nota, porque isso é muito frágil. É pela causa disso. Como é que a gente constrói isso? Isso foi uma grande lição que a gente teve lá da Universidade do Chile. E eu queria, assim, é uma das formas que a gente faz isso. Fazer sentido e não estudar por estudar, sem saber como é que aplica aquele conhecimento na sociedade. E complementando tudo isso que você falou bem, me impacta demais a parte do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional, da aplicação na área. Eu tive a oportunidade de conhecer, e você bem sabe, o impacto da Universidade de Tiradentes aqui na Farolândia. É brutal. O impacto hoje é o maior bairro populacional e antes ele não era coisa. Hoje a gente, em termos de bairros populacionais, a Farolândia é o que maior, e são mais de 30 prédios ao redor do campus da nossa Farolândia, né? Imagina, nós temos o Rosa Elze, onde a universidade está inserida, é uma cidade quase à parte da cidade de São Cristóvão, Sim. onde a gente está inserida. Então, nós temos esse papel, e como é que nós podemos levar uma melhoria para o feirante do Rosa Elze, para o dono de padaria da Farolândia, para o dono de escolas particulares, de cursinhos de informática, de inglês na Farolândia, tecnologias para minimizar o custo das câmaras frias, dos açougues que a gente tem por aqui. Como é que eu melhoro a parte do saneamento básico dessas regiões? Então, isso faz parte do processo. Olha, descobri quem é o MKL 3000. O MKL 3000 é o professor Marcelo Lenze, lá do Paraná. Só para você ver como você está importante, hein? Não, a live é sua, eu sou só um convidado. Ele foi um colega meu do doutorado lá na UFRJ e hoje ele mora lá no Paraná. Como é o nome? Seu filho foi para o Paraná, não foi? O filho foi para o Paraná, ficou lá um ano, mas agora ele está aqui em Aracaju. Eu sei. Você me disse que ele já tinha voltado. Provavelmente Marcelo pode ter sido um dos professores na Federal na Federal do Paraná, do Paraná? Federal do Paraná, é. Engenharia Química, né? Você é engenharia química, então Engenharia é dessa área também. Engenharia Química, exatamente isso. Existem as atividades, elas não fazem parte hoje do portfólio acadêmico do professor para que ele possa transformar o aluno nesse ator que a gente está falando, com essas propriedades ativas. E aí, Domingos, eu vi alguns comentários aqui na live, isso vem muito da nossa formação educacional anterior à universidade. Os alunos, eles precisam entender que o Mr. Google, que é tão útil para a gente, mas ele não tem todas as respostas. Nós precisamos ainda sentar muito nas nossas cadeirinhas, sentar muito para estudar muito, para programar muito, para rodar programa e dar errado, e rodar de novo, e debugar, e botar para funcionar. As coisas não aparecem sem estudo. Nós precisamos estudar. Nós precisamos ser atores desse processo. O aluno hoje ele tem que entender isso, mas o aluno tem que
interagir mais com o professor tem que estar aberto para essa interação, o professor não pode ser mais somente aquele professor de quadro e giz da nossa época, idos de 80, não, 90, senão vão achar que a gente é muito velho. Mas eu Entrando preciso... na faculdade em 90. 89. Não esconda, vamos esconder o... Você é um ano mais velho do que eu. Você entrou em 89, eu entrei em 90. O cientista empreendedor, ele faz parte do processo. E a gente precisa dialogar com essas pessoas. Estou vendo aqui o Falando com Ciência. Ah, professor Zé Carlos. Ele diz assim, você não acha que a universidade brasileira interage pouco com o seu entorno? Acho, Zé. Acho sim, interage muito pouco. E como fazer para envolver mais as universidades com as comunidades que as rodeiam? Eu vou começar aqui, Domingos, e depois você continua nesse tema de como interagir mais com as comunidades que as rodeiam. Zé, eu acho que nós precisamos de projetos integradores por disciplinas, por áreas temáticas, com aplicação direta no seu entorno. Espero que isso seja feito de forma voluntária, que os professores entendam. Porque essa transformação do professor acadêmico para um professor mais empreendedor, isso demanda tempo. É doloroso. Eita, que quase não sai. Doloroso. É doloroso. E eu preciso fazer com que ele seja capacitado, com que ele treine e que ele se transforme em... Não é transformar, é que ele entenda que o cenário mudou e que ele precisa estar inserido nesse cenário. E aí, só vou repetir só para você como fazer para envolver mais as universidades com as comunidades que as rodeiam. Um pouquinho também desse que eu falei do Chile. O que é que a gente precisa? A gente precisa ir atrás dos problemas. E os problemas da onde? Não de lá de longe, não de um outro país. O problema é que está da nossa porta quando a gente sai da universidade. Primeiro a gente iria quebrar os muros. Eu acho que a comunidade devia estar mais dentro da própria universidade. E no momento que a gente busca os problemas, aí a gente vai estudar as soluções, Martins. Porque a questão do papel da universidade é um papel que vem a mudar o entorno. Quando a gente fala na universidade, são 30 prédios que foram construídos ao estrado da universidade, a gente impactou aquela região ali. Então, é importante que os nossos pesquisadores e a própria universidade saia e faça um trabalho de extensão, de busca e colher, para que a gente comece a estudar, Martins, diretamente para resolver problemas. Não em algumas vezes que a gente acha que diz o seguinte, a gente tem uma solução e busca um problema para provar aquela sua tese. A gente não pode fazer isso. A gente tem que buscar quais são os problemas, e os problemas são próximos da gente, da nossa comunidade, da nossa região. É por isso que o nosso estudo, a nossa universidade precisa estudar os nossos problemas regionais, primeiro, para que a gente possa impactar, porque não tem sentido todo mundo ficar estudando os problemas que acontecem a 300 mil quilômetros daqui, sei lá. A gente precisa entender que aquela região, ali onde a gente está, é o que a gente quer impactar. E esse é um dos problemas, porque a universidade colocou o Tiradentes Innovation aqui. A gente podia colocar em outro lugar, em outra região, em Recife, dentro do Porto Digital, que a gente teve contato, mas a gente está aqui. Então a gente tem que impactar Sergipe, a gente tem que impactar a nossa região. Então a gente vai lá e implanta isso para tentar buscar esses problemas da nossa sociedade. E a universidade, Martins, tem um papel muito importante hoje, porque ela impacta o aluno que estuda, para o estudo do IBGE, aumenta a renda dele 2,5 vezes depois. Então, o que acontece? O aluno que estuda tem muito mais opções do que isso. E isso não é realidade em outros países. Se você comparar com a OCDE, os outros países da OCDE, aqueles 46 países que tem lá, 36 membros e 10 afiliados, o impacto do ensino superior é 1,6. É bem menor. Existe impacto. E a gente tem uma grande oportunidade, que só de 25 a 64 só tem 17% dessa população com ensino superior. E na OCDE tem mais de 30% disso. Então, veja quanta oportunidade a gente tem da universidade de fazer o papel que ela tem e buscar o entorno para que a gente possa realmente trazer e botar na sala de aula os problemas não que estão nos livros, mas os que estão do nosso lado da universidade. Perfeito, perfeito. E isso sem abrir mão que
não se duvide que a gente está falando aqui que a gente tem que abrir mão da pesquisa básica ou da liberdade acadêmica. Não é isso que a gente tem falado aqui. O que a gente tem falado aqui é que pesquisa básica é extremamente importante, liberdade acadêmica é extremamente importante, mas a gente gostaria muito que o nosso processo fosse voltado para o nosso entorno. A pesquisa básica ela pode ajudar e se transformar numa pesquisa tecnológica que vai ajudar o nosso entorno. A liberdade acadêmica do professor é só uma temática. Nós podemos estar falando de educação à distância e o professor está falando sobre o papel da educação à distância no Grande Sertão Sergipano, por exemplo. Então, esse é o nosso tema. Estou sendo alertado aqui que a gente só tem 2 minutos para finalizar a live. Você começou a live muito cedo, tá vendo? Tá Acabou vendo? mais cedo. Isso é que dá 2 neófitos aqui aprendendo a mexer nesse troço. Domingos, o que é que você acha da gente finalizar aqui? A gente vai continuar com esse projeto do ecossistema de inovação e a gente marque um outro papo para que a gente possa continuar esse assunto num outro dia, num outro momento. O que é que você acha? Vai ser o papel da universidade no ecossistema de inovação, a missão, é? Isso a aí. missão. Então tá bom, vamos lá. A missão. Vamos fica o compromisso aí. Eu tenho que salvar a live aqui. Viu? Tchau. Valeu. Obrigado a todos, pessoal, que acompanharam a gente aí. Obrigado, até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.